pouquinho pela experiência do trem de alta velocidade, acrônimo AVE, e o trem de alta velocidade espanhol pela história, pelo desenvolvimento e as consequências do trem espanhol de alta velocidade. Eu queria também, em segundo lugar, agradecer ao Getafe e à Idestra, agradecer ao Ciro, agradecer a paciência do Marco, Aurélio, agradecer também ao Kenzo e ao Sérgio Lombardi, que na verdade fui adotado por eles neste grupo, né? O alvo desse encontro não vai ser nada acadêmico, o alvo será interatuar, debater todos juntos sobre esse movimento do TAF baseado na minha parte, que é a experiência espanhola, do alta velocidade espanhol. E a partir de aí, meu objetivo seria motivar nosso grupo de debate com um único objetivo: sair desse encontro querendo mudar a atual situação ferroviária no Brasil. Como eu falei, sou passaporte espanhol, mas coração brasileiro, tá? Então, eu sou engenheiro mecânico, como falei, diretor-geral e fundador da consultoria Europe Industrial Partners, consultoria especializada em desenvolvimento de negócios industriais internacionais, com 25 anos de experiência multinacional e 15 anos de experiência bem intensa no Brasil. Eu queria projetar aqui, Marco Aurélio, eu vou projetar aqui uma apresentação para vocês seguirem mais facilmente. Um momentinho. Estou tentando projetar aqui, um momentinho, por favor. Por alguma razão, Marco não está deixando projetar. Eu vou pedir para você sair e entrar de novo. Porque eu acho que agora que eu fiquei atrapalhado. Vou entrar e sair, tá? Ok. Vou sair e entrar. Se eu contar para vocês que a gente testou tudo às 4 horas da tarde, ninguém acredita, né? Link, apresentação, tudo. Marco, fica tranquilo. Marco, fica tranquilo. Eu acredito que eu já montei isso e quando faltava 15 minutos para a palestra, a internet caiu. Fica tranquilo que acontece. Tem gente com o vídeo aberto. Agora está aparecendo, Martin. Só falta colocar o slide. Martim, você está com o áudio cortado. Martín, no te escuchamos. Agora sim? Perfeito. Agora sim. Perfeito, pode começar. Um momentinho aí. Tá. Então, hoje,
hoje vamos passar um pouquinho o trem de alta velocidade, acrônimo AVE, que todos vão conhecer, alta velocidade espanhola. Vamos passar por uma pequena introdução, e uma pequena resumo da história, da Atlas estrutura atual, da frota atual de trens, da sinalização, uns dados relevantes que eu quero compartilhar com vocês. Vamos falar do futuro atual e os planos existentes no AVE espanhol. Vamos passar por uma coisa que eu queria trazer nesse encontro, que a controvérsia sempre entre AVE, entre TAV e avião, e diferentes controvérsias e debates que acho que temos que tratar nesse foro aqui, para chegar no final, que eu acho que é a conclusão de como podemos encarar o TAV no Brasil, baseado em outras experiências, nesse caso na espanhola. Tá? Um momentinho, por favor. Tá bom. A modo de introdução, a minha experiência ferroviária no Brasil, nos últimos 15 anos, como diretor LATAM da multinacional ferroviária CAF, foi realmente bem intensa, por coincidência também com os grandes investimentos internacionais ferroviários no Brasil. Eu tive a possibilidade e a oportunidade de liderar a venda da fabricação de 1.590 carros de trem no Brasil, contabilizando uns 10 bilhões de reais em contratos ferroviários desde 2008. Consegui liderar também com um grande equipo no Brasil a venda e fabricação dos 60% da frota atual da CPTM e dos 50% da frota atual do metrô, São Paulo. Foi bem interessante a liderança também da PPP administrativa atual, que começou em 2010, da linha 8 Diamante, da CPTM. E liderei também o startup da fábrica de trens mais moderna da América Latina, em Hortolândia, perto de Campinas, com a produção de 1.500 carros no Brasil, com mais de 60% da fabricação nacional. Então, a experiência foi bem interessante, uma experiência também complementada pela participação muito ativa no TAV brasileiro. Estava pronto, com a oferta na mão, em agosto de 2013, quando foi adiada. E eu acredito que estávamos duas empresas prontas para ofertar. Se hoje tivéssemos o TAV brasileiro, seria de Sérgio Lombardi ou seria meu, seria francês ou espanhol. Então, participei muito ativamente com a oferta, na proposta do TAV brasileiro, aquele ano 2013 e os anos prévios também. Então, a minha experiência no Brasil é bem rica, não existe uma experiência igual na minha trajetória profissional como a que eu tive no Brasil. E hoje, na liderança aproveitando todas as minhas experiências, estou liderando e fundando uma consultoria, comércio exterior especializada na internacionalização de empresas e grupos industriais, na atração de investimentos estrangeiros, com foco principal em acordos comerciais industriais entre Brasil e a Europa, sendo o Brasil, para mim, a minha experiência, um motor da América Latina. Setores diversos como ferroviário, infraestruturas, PPPs, energias, industrial e aeronáutico. Quando falamos do AVE, alta velocidade espanhola, na verdade, o que falamos é de 28 anos de sucesso, desde 1992. E desde aquela Expo Universal em Sevilla e aquelas Olimpíadas em Barcelona. O AVE espanhol transportou mais de 400 milhões de passageiros, a dia de hoje, construindo 3.402 quilômetros de alta velocidade, 2.600 de bitola internacional, depois vamos falar das bitolas, e quase 800 quilômetros de bitola ibérica.
A red espanhola es hoy aproximadamente por cima de 15.000 kilómetros. Estamos hablando también de 28 provincias conectadas. Y las provincias más importantes, las más populosas del país, están ahí, conectadas con 47 destinos y 47 estaciones. Desde 2010, Espanha é o país do mundo, o segundo país do mundo, depois da China, em quilômetros com alta velocidade, o primeiro da Europa. Agora, para saber seu destino, eu acho que você precisa saber de onde você vem e qual é sua base. Não? Eu acho que o melhor ponto de partida é um pouquinho a história, a breve história do ferrocarril espanhol, do alta velocidade, com uns patamares e uns eventos bem importantes. A Renfe, a Rede Nacional de Ferrocarriles Espanhóis, foi fundada exatamente depois da Guerra Civil Espanhola para recuperar a metade da ferrovia que foi destruída na Guerra Civil, não? Durante 80 anos, fez um grande trabalho. E aí, pelos anos 60, 70, começou essa inquietude, essa pesquisa sobre acelerar e incrementar a velocidade nos trilhos, não? A Talgo, Locomotiva 2000 e Talgo com Krauss-Maffei começaram a superar os 200 km por hora, já começando pelo ano 1966. Foi bem importante uma separação, uma criação de unidades de negócio. No ano 91, foi separado e foi criadas unidades de negócio metropolitanas meia e longa distância. O patamar realmente histórico, que hoje vamos a incidir bastante, o patamar histórico da alta velocidade espanhola, sem dúvida, foi 1992 e, como falei, a Expo Universal e as Olimpíadas de Barcelona. O que aconteceu nesse ano? 5 anos atrás, começaram as obras da primeira linha de alta velocidade Madrid-Sevilla. Com essa primeira linha, também foi reorganizadas as ferrovias e estações em Barcelona e Cataluña. Isso que significa? Que houve uma primeira linha e houve uma preparação para todas as linhas posteriores que depois iam ser construídas. Em 2004, a Renfe, conhecida Renfe, foi dividida em duas, na aplicação dos regulamentos europeus. Foi dividida em uma ADIF, que é o Administrador de Infraestruturas Ferroviárias, o maior órgão gestor de infraestruturas ferroviárias espanholas, e a Renfe Operadora, a atual operadora hoje de todas as ferrovias públicas espanholas. Seria interessante dar uma olhada ao que é o mapa, o atlas e a estrutura, a dia de hoje, da alta velocidade espanhola. Vocês podem ver aí, meu país não é muito mais que o tamanho de Minas Gerais, mas pode-se interpretar que a estrutura e a atlas da alta velocidade espanhola é semelhante a uma teia de aranha, né? Uma teia de aranha com uma aranha no centro, que é Madrid, e com pontos importantes como Barcelona no noroeste do país, Sevilla no sul do país e Galícia no oeste do país. A partir de aí, a alta velocidade se espalha como se fosse realmente uma teia de aranha. Né? Aí estamos vendo que aí realmente está refletida todos os trens AVE e as linhas de alta velocidade e outros trens que depois vamos comentar mais na frente. Quando mantendo esse mapa, mantendo esse atlas, é muito interessante quando estamos falando das diferentes linhas operativas no país, falar dos tempos de viagem e das distâncias. As distâncias atuais, as linhas atuais na operação, quanto demora esse tempo de viagem, em quantos quilômetros de trilho. Aí está, vocês têm marcado exatamente os quilômetros de trilho, não os quilômetros de estrada, porque aí teríamos que incrementar possivelmente 100 quilômetros por cada linha. Atualmente, eu queria destacar só duas, três, para
para não ficar pesado, mas tem duas ou três que eu queria me estender um pouquinho por uma razão, porque a primeira, Ave Madrid-Barcelona, que eu acho que é a mais, junto com Sevilla, a mais ativa no país. Madrid-Barcelona é muito semelhante ao que poderia ser o Campinas, São Paulo, Rio. São 506 quilômetros. Em Brasil seriam uns 511, se não estou errado, no projeto em 2013. Estamos falando de uma rota de 2 horas e meia para 506 quilômetros. Madrid-Sevilla, estamos falando que para quase 400 quilômetros, hoje, oficial, são números da Renfe, o tempo de viagem é 2 horas e 21 minutos. Tem outras linhas, outras alternativas bem interessantes, já em quilômetros bem superiores aos 500 quilômetros, como 800 quilômetros, 830, onde você pode viajar entre Barcelona e Sevilla, que seria praticamente a rota mais longa dentro do AVE espanhol. Mas, para mim, resulta bem interessante saber que Madrid-Barcelona, por exemplo, poderia ser uma analogia muito boa com o TAV brasileiro. E sempre tendo em conta uma coisa, Espanha é um dos países da Europa com uma orografia mais complicada, quero dizer, é muito montanhoso, tem muita montanha, e não é a mesma coisa ir de Madrid a Barcelona que ir de Madrid a Sevilla. Em orografia, Madrid-Sevilla seria mais similar à orografia que podemos nos encontrar entre São Paulo e Rio, passando pelas famosas serras, né? Então, eu acho que tem muita analogia e muita coisa para aprender ou para experimentar no TAF brasileiro, partindo da experiência espanhola. As bitolas não é um assunto fácil aqui na Espanha, porque nós temos um passado de bitolas de 1600 e agora uma tendência ao bitola internacional de 1400, né? Mas a rede atual de alta velocidade está composta por vias de alta velocidade e 1400 e também de tramos e rotas combinadas com essa bitola ibérica, que depois vamos ver como vamos encarar essa dificuldade. É interessante mostrar para vocês, desde 1992 até o ano passado, qual é a sequência de finalização das linhas. Praticamente vocês podem ver uma continuidade entre 1992 e 2019, que quase cada ano, 2 anos e meio, finaliza uma linha. Isso dá uma ideia da seriedade, da continuidade e o compromisso desse projeto aqui no meu país, né? Além das linhas finalizadas, tem outras linhas em construção importantes nesse momento em andamento, que é o corredor mediterrâneo, importante desde o ponto de vista turístico. As conexões às estações em Madrid, importante, conexão de todas as estações na alta velocidade. A conexão Madrid-Galícia. Madrid-Galícia precisa muito dessa conexão, porque é a conexão do centro da teia de aranha de Madrid com o noroeste do país. Madrid-Extremadura, essa é importante porque vai ser, no futuro, a conexão com Portugal, em alta velocidade. A Y-Basca, essa é bem interessante porque para conectar Madrid com Paris, está bem avançada o trem de alta velocidade basco lá, a Y-Basca, que conecta as 3 capitais bascas em alta velocidade. Tem muito túnel, porque lá a orografia é complicada. E por que Y? Porque se você vê a localização das 3 capitais e a conexão dos trios, e vê os trios, geralmente você enxerga uma Y. Temos também a Cantábria, que é a área de Santander, que também está em andamento.
Teríamos também as linhas de alta velocidade em estudo, projeto. Mais embrionário, mas sem pausa. Essa é bem importante, essas cinco que temos aqui, especialmente duas. Galícia, por exemplo, aí completa o corredor noroeste. O corredor norte, Burgos-Vitória, é fundamental para conectar Madrid com País Vasco, com Paris. Navarra, que completa o corredor norte-este, norte-leste, entre País Vasco y Barcelona. Madrid-Extremadura, que complementa a conexión con Portugal, con quien existe realmente ya unas conversas bien avanzadas para el tren de alta velocidad, para la conexión por AVE. Y Andalucía, que es la conexión con todas las provincias del sur de España, ya está conectada con Sevilla, con Granada, con Málaga, ya completaría el corredor sur del país. Sería interesante también presentar o que realmente es a frota de trenes de alta velocidad en España. Bien interesante. Los trenes de alta velocidad están divididos en AVE, aquellos trenes de velocidad entre 300 y 350 km/h, somente operacionales en las líneas de alta velocidad. O AFLO, es un nuevo concepto bien interesante que es alta velocidad, que es el acrónimo de alta velocidad low cost. Son iguales que os aves, mas una versión low cost, con más vagas, sin clase preferencial, sin cafetería. Y era para comenzar en abril. Debido ao Covid, aconteceu que provisoriamente está adiado o começo da operação. Mas é um conceito bem interessante que depois vamos falar pelo preço, pela oportunidade para todo mundo viajar em alta velocidade. Vai começar entre Madrid e Barcelona, o projeto piloto, o projeto inicial. Né? Temos outros trens, Avant, Alvia, com velocidade já de 250 km. Esses trens são interessantes não tanto pela velocidade máxima, sino pela capacidade que eles têm de se adaptar às vitolas internacionais e ibéricas. E falo realmente com experiência sobre o assunto, porque a empresa que anteriormente eu trabalhava fabricava esses truques e esses truques se adaptam em movimento a uma velocidade máxima de 40 km/h em estações de intercâmbio, sem parar. O trem pode se adaptar a uma bitola ou a outra bitola. Quando vimos no mapa anterior, seriam aqueles extremos da teia de aranha, onde realmente a bitola é bitola ibérica. Galícia, especialmente. Temos uma controvérsia, uma controvérsia a respeito da alta velocidade, ou velocidade alta. Claro, tem grupos que realmente interpretam que a alta velocidade é a partir de 300 km/h, outros grupos interpretam que é 250. A UIC europeia estabeleceu que a alta velocidade é aquele trem operando a 250 ou mais de 250 km. Mas essa polêmica sempre existe, especialmente quando tem uma licitação de alta velocidade. Está essa controvérsia se realmente deve de ser 300, deve ser 250, essa interpretação. Felizmente, a UIC está considerando já 250 como alta velocidade. Tem 3, 4 trens interessantes que eu acho que deveríamos de comentar como tecnologia alta velocidade na Espanha. Desde 1992 temos o AVE S100. O AVE S100 foi fabricado pela Alstom em 1992, como falamos, e remodelados em 2009, especialmente o
o frontal do trem, a aerodinâmica. É uma evolução do TGV, do trem de grande vitesse atlântico francês, a 300 km por hora. Foi inédito no ano 92, agora não parece tanto, mas no ano 92 foi um desafio bem importante para o país, para a Renfe. É um trem de 8 carros e 332 passageiros, como pode-se ver, tem uma cabeça tratora, um carro motor nos extremos, e tem 8 carros reboque. Esses carros foram fabricados pela CAF também, em consórcio com a Alstom. Hoje tem 22 unidades operativas, também em composição múltipla, de 16 carros. Todos os trens que vocês vão visualizar hoje, que vão ser 3, 4, que foquem nesses 3, 4 trens de alta velocidade, são trens que comprimento, até em composição múltipla, não passam de 400, 420 metros de comprimento. Foi feito assim por desenho, principalmente, das estações. Este ABS 100 está operando com a corrente alterna com 25 kV e 50 Hz. Tem 8 motores trifásicos assíncronos, 8.800 kW. E está operando hoje com uma sinalização LSV e backup ASFA, só que como foi a primeira das linhas na Espanha, em um prazo de 2 anos e meio, está previsto que opere com sinalização RTMS nível 2. Esse projeto está em andamento, em 2, 3 anos está operando já com a melhor das sinalizações, as mais seguras. O ABS 102, 112, é mais conhecido como Pato, pela forma do bico do trem e o bico do pato mesmo, né? Foi bem famoso esse desenho. Em consórcio com Talgo Bombardier, em 2005 foi fabricado a primeira série 102 desse consórcio e do ABS 102 a 330 km por hora. É um trem de 14 carros. Também estamos falando de cada trem, 200 metros. Sempre vamos ter que as unidades vão ser de 200 metros. É um conceito bem parecido ao trem anterior, com motor, com carro motor nos extremos, locomotiva push-pull, e com 12 reboques intermédios. Houve uma encomenda de 16 unidades inicialmente em 2005 e depois de 30 unidades mais. A diferença entre elas é a capacidade e o peso, né? A optimização do peso. Estamos falando de um máximo de 353 passageiros, a mesma corrente alterna, e com 8.000 kW de potência distribuído nas duas locomotivas. 8 motores, 4 truques motor, e a sinalização, aqui estamos falando de sinalização RTMS nível 1, 2, também com possibilidades de LSB e de backup de ASFA, de espanhol. O que temos aqui o ABS 103 Siemens, que é uma evolução do Velaro. Em 2007, foi entregue esse trem de alta velocidade a 350 km por hora. A novidade desse trem aqui é a tração distribuída. Nos trens anteriores, os aves anteriores, estávamos falando de push-pull, de locomotivas nos extremos e de carros reboques no meio. Aqui estamos falando de uma distribuição de carros motores, nos truques intermédios, e de 26 unidades operativas. E devido a essa distribuição da motorização, o que ganhamos nesta proposta de trem é mais passageiros. Temos 404, porque praticamente até a cabina do piloto é usado para transporte de passageiros. Este trem, se vocês experimentam esse trem, Madrid-Barcelona,
tem até a possibilidade, tem sala de reuniões nos extremos do trem, aí podem até convocar uma reunião e ter uma reunião de trabalho no mesmo trem. Em composição múltipla também, 16 carros, a mesma corrente alterna, praticamente as mesmas potências. Estamos entre 8.000 e 8.800 kW de potência, aqui na distribuição de 550 por 16 motores. E a sinalização, obviamente, nível 1 e 2 de RTMS, LCB, ASFA e uma estrutura de caixa de alumínio. Né? E, por último, queria mostrar para vocês o que é a tendência em alta velocidade da Renfe, na Espanha, que é o AVE Low Cost da Renfe. É um novo conceito que, assim passar essa crise que estamos sofrendo aqui do Covid, vai retomar seriamente. Tanto a Renfe, Talgo como Bombardier, pegaram 5 unidades da série 112 para adaptar a um trem low cost com maior capacidade, mas com as mesmas características técnicas. 330 km/h, estamos falando também de 14 carros, 12 reboques, sem classe executiva e com 20% mais de capacidade. Estamos falando já de chegar a 438 passageiros na primeira experiência de Madrid-Barcelona, falar que até não passar a crise do Covid e poder operar com 90% do trem, a Renfe decidiu adiar o projeto até a crise passar, para poder ter uma operativa mais eficiente e mais organizada. Este seria o mesmo modelo que a série 112 anterior, só que com essa adaptação de capacidade para mais passageiros. Respeito à sinalização da AVE, é evidente que se desenvolve, o trem se desenvolve, o trilho se desenvolve a sinalização. A Espanha é o país europeu com maior implementação do sistema de sinalização da RTMS, que seguramente vocês com certeza conhecem muito bem, European Rail Traffic Management System. O RTMS está estruturado em vários níveis. Nível 1, de transmissão de informação de equipamento de via para o comboio, com eurobalizas. E no nível 2, que é mais contínuo por rádio GSM, com mais segurança e com frequências de trem com maiores frequências de trem, né? e de linhas. A Espanha decidiu implementar o sistema RTMS na construção de todas as novas linhas de alta velocidade na aplicação da diretiva europeia. Né? Então, hoje, Madrid-Sevilla, que falei antes, está operada com outra sinalização mais antiga, LCB, e de aqui a 2, 3 anos está, como falei, está incorporado ao nível 2 de RTMS. Eu queria compartilhar com vocês também uns dados relevantes, interessantes. Né? Agora mesmo estamos com 94 unidades completas operativas, com 1.028 carros de AVE, que falamos anteriormente, superior a 300 km/h, com 20 linhas operativas, 11 em construção e 6 em estudo, com um investimento de até 2020 de 56 bilhões de euros, equivalente a 360 bilhões de reais, uma meia de 15 milhões de euros de investimento por quilômetro de alta velocidade. Em 28 províncias, 47 estações, 31 milhões de pessoas conectadas, ou basicamente, estamos falando que o 70% da Espanha tem a possibilidade de viajar em AVE, com esses 400 milhões de passageiros transportados que falamos, e com 22,4 milhões de passageiros, segundo os dados da Renfe, em 2019, 5% mais que em 2018. Né? E a Renfe informou e reportou mais de 1 bilhão, quase 7 bilhões de reais anuais em receita pela operação do AVE. E também
Vamos a ver. Ay, disculpen. Y también en velocidades medias estamos ahora mismo aquí operando por cima de países como Japón, por cima de países como a Francia, ¿no? Velocidades medias, ¿no? ¿Cuáles son los planos futuros? Quería compartir con vocês também. Pelo que está se falando aqui, temos a liberação da operação de alta velocidade espanhola. Isso bem interessante, porque a partir de dezembro de 2020, duas companhias novas ferroviárias, uma chamada ILSA, formada pela Trenitalia e a Air Nostrum, e a francesa SNCF, vão concorrer com a Renfe, oferecendo seus serviços nas linhas de Madrid-Barcelona, Valência, Alicante e Sevilla-Málaga, as mais importantes. O planejamento era 2021, a SNCF, que já foi autorizada, e a ILSA 2022, vai depender do Covid, mas o plano está aí. O plano é concorrência na operação, lucro e benefício para o passageiro. O target seria aumentar a oferta atual, esse é o target que foi colocado obrigatório na licitação, aumentar a oferta atual da Renfe em 60% e a circulação de 189 trens por direções dia, em comparação com os atuais. Hoje tem 119. Né? Então, outro plano interessante, que vamos ver se realmente vai se cumprir e quando, é a expansão a longo prazo da rede AVE até 8.700 km. Hoje temos 3.400, como falamos, é incorporar mais 5.000 km novos de alta velocidade, o que provoca um investimento de uns 73 bilhões de euros, ou quase 500 bilhões de reais, que vai depender um pouquinho da situação, não? Bom, um assunto interessante que sempre chega num projeto TAV é o que vai acontecer se operamos São Paulo-Rio, o que vai acontecer com a concorrência, as aerolíneas, o que vai acontecer com outros transportes, né? Parece que sempre tem como uma espécie de briga, uma espécie de concorrência. Eu gosto mais de chamar parceria, porque realmente não é concorrência, é realmente parceria. É evidente que a AVE tem melhores resultados de pontualidade aqui na Espanha, tem 96,7% de pontualidade em 2019. E o Madrid-Sevilla entre os mais pontuais na Europa. Existe um compromisso de devolução do preço da passagem por atraso de trem. 50% da passagem, 15 minutos de atraso, e 100%, 30 minutos. Isso está sendo cumprido e realmente está sendo bem efetivo. E Madrid e Sevilla estão entre os mais pontuais da Europa. O AVE tem preços mais competitivos, tem um maior conforto na viagem, cafeteria, liberdade de movimentos, melhor conexão nas comunicações, pode trabalhar, tem serviço gratuito de Wi-Fi e uma redução considerável no tempo de viagem. Temos que pensar que estamos fazendo rotas de centro a centro de grandes cidades, como Madrid e Barcelona. Então, aí está reduzindo muito o tempo de viagem, os tempos mortos, os tempos de espera no aeroporto. É interessante que a Renfe publicou uma estatística com respeito às preferências dos passageiros que fazem essas rotas aqui, por exemplo, como rotas importantes hoje dentro da Espanha, né? Nessa pesquisa da Renfe, quem fazia, por exemplo, Madrid-Barcelona, tinha como preferência uns 63% a rota de AVE, de TAV. Madrid-Sevilla, muito mais, quase 90% versus o avião. Valência, 86%. Madrid-Málaga, 83%. Ou seja, a satisfação de quem faz essa rota em trem de alta velocidade é bem maior. Com tudo isso, não quer dizer que tenha concorrência, porque, como eu gosto de falar,
Aqui há bolo de transporte para todos. E isso demonstrado que, com os números do ano passado, o número de passageiros que optaram por viajar de avião dentro da Espanha, doméstico, aumentou mais de um 6% em 2019. E mais de um 4%, quase um 5% em trens SAVE. Ou seja, isso tudo segundo o Instituto Nacional de Estadística, dados sérios. Ou seja, tem bolo e não é concorrência, é complementário. Sendo que o ano passado, 42 milhões de usuários de avião, tivemos 636 milhões de usuários de transporte ferroviário total, 34 milhões de usuários de trem de longa distância e 22,4 números oficiais milhões de usuários de trem AVE, quase em 5% mais que em 2018. Obviamente, em 2020 vamos ter alguma surpresa um pouco triste, né? Mas são momentos complicados. Claro, outro ponto importante que eu acho que é realmente interessante trazer, conversar com vocês, debater com vocês, é os preços dos bilhetes, não? Uma rota Madrid-Barcelona, por exemplo, dependendo das promoções, né, pode resultar entre um 30% e 40% mais barato que o avião, né? Aprox. Só que é interessante analisar bem em detalhe isso, porque quanto maior é a antecipação da compra da passagem, mais próximo fica o preço do avião ao preço do AVE, nas experiências aqui, né? A experiência dos últimos 28 anos. E quanto menor é a antecipação da compra, aí a vantagem é do trem. Mais barato é o AVE, né? Então, para o benefício do usuário, cada dia a competição, a concorrência entre AVE e avião é cada vez mais intensa, que é um benefício para o próprio usuário, né? O trem que falamos anteriormente, o AVE low cost, é interessante porque até o adiamento oficial provisório, em abril, né, a Renfe tinha vendido 150.000 passagens, das quais 16.000 por valor de 5 euros, ou seja, para menores de 14 anos. E o restante entre 10 e 60 euros. O que significa? Que a tendência, na volta à normalidade, esses preços, sem dúvida, marcarão tendência, significa que a tendência vai ser essa. Nos próximos anos, a tendência, opere quem opere, vai ser de viajar low cost, em alta velocidade, em todas as linhas do AVE espanhol. Bom, e outro ponto interessante, porque acontece em todos os países. Em todos os países onde você tem alta velocidade, sempre tem torcedores e detratores, né? Então, sempre tem pontos de controvérsia que fatalmente vão ter que ser tratados também no Brasil, quando, felizmente, esse trem de alta velocidade brasileiro comece a ser realidade, né? E o que eu quero é trazer esses pontos para vocês pensarem e para debater e para ser construtivos, né? Primeiro ponto é custo-benefício. Todo mundo sempre está, os jornais, os torcedores, os detratores estão falando sobre o custo-benefício do trem de alta velocidade. As perguntas, né? Vale a pena tanto custo? Deve ser uma prioridade? Esse dinheiro está bem empregado? Bom, a minha opinião, e vocês devem de ter a sua, a minha opinião é que sim, está bem empregado. Por quê? Vamos ver por quê. A perspectiva e filosofia do serviço público. Esse é um dos porquês. Lucro ao serviço ao cidadão. Aqui na Europa, o pensamento de europeu, espanhol, é: estou pagando meus impostos, não tenho seguro de saúde privado, pago meus impostos para ser atendido no hospital e pago meus impostos para ter um transporte público razoável de preço e operativo. Essa é a forma de pensar aqui, né? Os impostos servem para isso. Então, o serviço público é serviço público, não serviço lucrativo. Esse é um pensamento muito de espanhol, né? Mas a tendência agora é que essa operação
seja otimizada, com novos operadores concorrendo com a Renfe. Ou seja, está bom o serviço público, mas vamos fazer ele mais operativo, mais otimizado e mais lucrativo na medida do possível, não? Outra controvérsia, debate é, que depois podemos falar, sobre esse ponto, e é o transporte sustentável à imagem do país. Claro, gastamos dinheiro na alta velocidade, mas como avaliamos a sustentabilidade, como avaliamos a ecologia, o meio ambiente e, especialmente, como avaliamos a imagem do país? Claro, temos que ir país por país. Espanha é o segundo país receptor de turistas no mundo. Quase 90 milhões no ano passado de turistas internacionais visitam Espanha. Como avaliamos a imagem de país de um trem de alta velocidade de alguém que faz turismo não só na praia, sino também em Madrid, no interior, turismo de cultura, turismo rural? Claro, isso também tem que ser considerado na conta final, né? Na conta de resultados. Outro ponto de controvérsia é o desenvolvimento periférico. Esse é interessante, que também quero trazer aqui como ponto interessante da minha colheita, e é onde chega não só a ferrovia, sino onde chega o trem de alta velocidade, chega também o desenvolvimento comercial, urbano e social. Isso é interessante transmitir às autoridades também brasileiras, porque tem pessoas que, trabalhando em Madrid, moram a 50 quilômetros de Madrid, a 20 minutos em trem de alta velocidade, e com uma qualidade de vida superior, com um custo muito mais inferior que a capital da Espanha, e realmente conectados em 20 minutos, ficam trabalhando, estão realmente já operativos no centro da cidade. Isso realmente não é que seja uma tendência, é uma realidade de muitas pessoas que moram nas cidades no rádio de 50 quilômetros de Madrid e Barcelona por essa razão, né? Então, desenvolvimento comercial, urbano e social. E um último ponto de controvérsia que acho interessantíssimo para todos nós, que é a unidade política. Existe unidade política estadual, federal, em um projeto como o AVE? Bom, aqui, pelo que eu observei nos últimos anos, desde que praticamente era adolescente, é que sim. Seja quem seja que ficasse no governo, existia um compromisso com o trem de alta velocidade a longo prazo. E aí, essa foi a parte positiva, eu acho, que fez desse projeto, desse desafio de alta velocidade na Espanha ser um sucesso. E é a continuidade política do projeto, né? Isso é bem importante. E falar dessas controvérsias, já finalmente, eu queria também provocar um pouquinho vocês, com toda essa experiência que eu falei, todos os pontos falados. Eu queria usar essa experiência espanhola em um futuro projeto brasileiro, né? E esses pontos que vocês podem visualizar aí são verdadeiramente, não sei se dicas, mas são sugestões minhas, depois da minha experiência nos últimos 15 anos nesse setor. Para um sucesso no trem de alta velocidade no Brasil, pelo que eu observei, precisamos de várias coisas. Primeiro, uma unidade política a longo prazo. Ou seja, isso é para mim fundamental. Isso é fundamental, tão fundamental como convencer as autoridades da necessidade urgente de um plano nacional de transporte, mas focado no transporte de passageiros. Já falamos, Ciro, alguma vez desse ponto, onde é preciso um plano nacional sério de transporte, e eu acho que tem que ser independente da carga, das mercancias, porque realmente são duas coisas bem diferenciadas. As últimas experiências que eu tive com
em torno ao Ministério de Transporte no Brasil, observei muito foco na carga e pouco foco nos passageiros. Eu acho que essa é uma das coisas que precisamos convencer as autoridades, se focar no transporte de passageiros. E num plano nacional, a longo prazo. Outra sugestão é promover as experiências ferroviárias em longas distâncias e velocidades médias. Estamos falando de TIC, intercidades, interestaduais. O Brasil precisa aumentar sua experiência de maneira natural e progressiva. Ou seja, aprender com outras experiências existentes e trabalhar em paralelo as meias e as altas velocidades. Eu acho que é um erro passar de 0 a 350 km/h sem desenvolver uma progressão inteligente. Então, a minha opinião é que devem de ser trabalhados os dois projetos em paralelo, dentro de um plano nacional de transporte de passageiros. Por quê? Porque o Brasil tem um potencial imenso. E eu não vou descobrir isso, você sabe melhor que eu. E rotas como São Paulo, Rio, é a distância ideal para desenhar uma estratégia de TAV ou até uma estratégia de uma velocidade média. Não precisa ser de alta velocidade, mas trabalhando em paralelo, pode-se trabalhar dentro desse plano realmente um desafio importante de alta, média e alta velocidade. Então, esse é um pouquinho realmente o que eu queria transmitir a vocês, desafiar vocês, provocar vocês, que partindo de uma experiência já prévia, que também tem outras experiências em outros países, eu acho que temos muitas oportunidades de trabalhar em um plano ferroviário nacional, e aí a minha empresa, fico à sua disposição para colaborar em qualquer desenvolvimento e projeto que realmente ajude a desenvolver esse meu Brasil que eu amo. Tá bom? Martin, muito bom. Obrigado aí. Se você olhar no seu WhatsApp lá, tem algumas perguntas já lá enfileiradas, para que você possa ir respondendo, e depois a gente vai acrescentando aí mais coisas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Então, boa noite aqui para o Alexandre Versky, para o Vicente Abate. Posso falar? Está me escutando, né, Marco? Sim. Tá. Aqui o Bruno Saraiva. O Martim, tem alguma informação sobre a possível futura operação da Arriba fazendo serviços entre a Corunha e Porto em competição com a Renfe CP? Essa tendência de Open Access na manha da Europa vai mesmo acontecer? Eu, pessoalmente, dou as boas-vindas ao serviço e que tenhamos em breve serviços de alta velocidade de Lisboa a Madrid e de França aí. Bom, atualmente, oficialmente, só temos duas empresas, e uma delas é francesa, SNCF, que vão a começar a operar e a concorrer com a Renfe. Se tem intenções ou estão trabalhando Arriba, etc., pode ser que sim, mas oficialmente só a operadora francesa e a italiana, a Trenitalia, é quem está realmente, quem está no trem da operação, começando a partir de dezembro do ano que vem. Desse ano, desculpa. Começando o ano que vem, se o Covid permite. Né? Obviamente, só para complementar, faz coisa de um mês, as autoridades, as mais altas autoridades de Portugal e da Espanha, fizeram um encontro na fronteira espanhola-portuguesa e confirmaram o compromisso de ambos países de desenvolver a conexão por alta velocidade. Então, é um projeto que vai acontecer, não sabemos quando ainda, porque vai depender de muitos fatores, mas tanto os dois presidentes já estão comprometidos em trabalhar nessa conexão. Fábio Macedo
Eh, por que falar do TAV incluindo Campinas? Por que não falar do TAV Brasil conectando São Paulo ao Rio e depois uma epsilon no contrário, a ligação com Belo Horizonte simultaneamente com uma perna recém de Belo Horizonte, incluir Campinas inviabiliza o projeto. Eu, sinceramente, aqui já entramos em temas bastante mais políticos que técnicos. Lembro, no trem de alta velocidade no Brasil, começou uma briga política para todo mundo querer lutar por uma estação na sua cidade, né? Em contra de realmente da tecnologia e dos engenheiros que realmente desenham, né? as linhas de alta velocidade. Já é uma briga política técnica. Eu, sinceramente, Fábio, se eu tivesse que fazer um projeto de alta velocidade conectando a quinta cidade mais populosa do mundo com Rio de Janeiro, eu esqueceria de Campinas, francamente, com perdão do Campinas. E não só trabalharia uma linha de alta velocidade, não, que trabalharia também outras velocidades e outras conexões. Eu acho que a Campinas poderia ser, inicialmente, um projeto de uma velocidade inferior para depois ser conectado em velocidade superior. Vamos lá. Outra de Fábio Macedo. Por que a ligação Madrid-Sevilla, de apenas 390 quilômetros, leva quase 2 horas e meia o trem atinge a 300 km/h? O que impede fazer 1 hora e 30 minutos? A orografia, Fábio. É um pouco o desafio que teria, com certeza também, um São Paulo-Rio. A orografia, quando você passa de Madrid e começa a rota sul do país, você tem uma serra bem complicada entre Madrid e Sevilla. As curvas dos trens também são diferentes, não são tão abertas. Então, não permite viajar constantemente a velocidades como 300 km por hora. O trem tem que se adaptar a essa orografia. Não acontece a mesma coisa, por exemplo, quando vai em Madrid-Barcelona, quando você vai nesse trem e sai de Madrid e chega em Guadalajara, aí até Zaragoza, uma distância bem longa, e onde você pode visualizar durante muito tempo que o trem circula a 300 km por hora. Então, o que faz o trem, ainda podendo ir a 300 km por hora, é se adaptar à orografia e a dificuldade orográfica da linha, né? É por isso, principalmente. Marco Aurélio, na sua opinião, que tem bastante experiência também no Brasil e participou de tentativas de implantação no TAV aqui, como podemos recomeçar esse projeto TAV? Bom, para mim, tive isso muito claro. Para mim é compromisso político. Compromisso político significa compromisso federal, compromisso estadual e compromisso municipal. Se essas três patas da mesa concordam no projeto, num projeto de desenvolvimento a longo prazo, o projeto vai que vai. Eu fui testemunha dessa situação aqui na Espanha e funcionou. Para funcionar, para mim, Marco Aurélio é compromisso político. Depois, o resto das coisas, se tem compromisso político, acaba acontecendo. Acaba acontecendo porque tem muitas formas de encarar esse projeto hoje, né? De fato, em 2013, eu, com a proposta pronta na mesa, até conseguimos possibilidades de financiamento boas, né? Mas com compromisso político, porque também os financiamentos funcionam quando as financiadoras enxergam um compromisso político. Vamos lá. Wallace Ventura, esses truques que se adaptam a qualquer tipo de bitola, por exemplo, 1000, 1600,
Caso positivo, poderia me enviar o contato do fabricante? Por enquanto, a tecnologia de adaptação de vitola, que é conhecida lá como tecnologia Brava, fabricada pela CAF, é só uma tecnologia que inicialmente está funcionando só para vitola ibérica e para vitola internacional. ¿Por qué realmente no fue desenvolvida para otro tipo de vitola? Porque dos 15.000 kilómetros de rede de ferrovia espanhola, 11.000 foi vitola ibérica e o resto está sendo vitola internacional. Então, não compensava, não era realmente rentável entrar em vitolas inferiores porque não tem tanta necessidade e o projeto realmente não é operativo nem rentável. Então, realmente, estamos falando só de vitola ibérica versus a vitola internacional, por enquanto, infelizmente. Pergunta de Fábio Macedo. A Bombardier oferece seu filho a 380 km. A Espanha pretende atingir essa velocidade futuramente? Sim. Realmente, na Espanha se começou a operar com 300 quilômetros e agora, realmente, por exemplo, o trem da Siemens pode chegar a 350, o trem da Talgo Bombardier 330. O problema não é o trem, o problema é a sinalização. Então, quando você cruza a fronteira de 300, tem uma mudança bem grande entre a sinalização antes de 300 km por hora e depois de 300 km por hora. Sistemas de segurança, depois de 300, complicam a operação. Então, obviamente, vamos chegar a 380. De fato, em alguns lugares na França, experimentalmente, já tem chegado aí e ainda mais, experimentalmente. Mas, operativamente, o trem vai ter que esperar até que a tecnologia de sinalização permita operar. E depois também tem um período importante de homologação. O mais importante entre trem e sinalização é homologar. De fato, tem fabricantes que demoram anos em homologar seus trens a certas velocidades. Então, a homologação precisa de um tempo e de uma segurança. Mas vamos chegar? Sim, mas não agora. Acho que o máximo que tem previsto é esses 350 km por hora, mas avançar a 350 ainda vai demorar um pouquinho. Fábio Macedo, a tração distribuída, na verdade, é uma evolução, não é mesmo? Todos os Shinkansen, também chineses, são com tração distribuída. Sim, a tração distribuída é a tendência realmente em todo tipo de trem. A minha experiência profissional nos últimos 15 anos é que quem fabricava push-pull e fabricava com locomotivas está indo pela tração distribuída porque tem muitas vantagens. Tem, por exemplo, primeiro, permite o incremento de passageiros, um conforto, maior conforto na operação do passageiro. Tem muitas vantagens que não tem o push-pull e as locomotivas, realmente. É uma tendência, a resposta sim. O projeto na Espanha foi efetivado com recursos públicos e a operação é privada? Foi esse modelo adotado? Um projeto totalmente com recursos privados é viável do ponto de vista retorno de investimento? Na verdade, o projeto na Espanha foi com recursos públicos e também com ajudas da União Europeia. Houve um percentual importante de recursos europeus investidos no trem de alta velocidade. É por isso também que a concorrência também foi realmente bem internacional. Se você vê a nacionalidade de todos os trens de alta velocidade, de um trem francês, de desenho francês, tem um trem mais fabricado na Espanha, tem um trem alemão, tem um trem espanhol, canadiense. Então, o fato de
receber uns fundos europeus também abriu a concorrência dentro do país. A operação sempre foi, não foi pública, porque realmente, até agora, até esse ano, a Renfe operadora é uma empresa pública, uma empresa que opera, recebe uma receita pela operação e na conta de resultados da própria Renfe tem uma receita também que é cobrada ao governo espanhol pela operação. Então, a conta de resultados da Renfe inclui uma receita do próprio governo, mas é pública, realmente é pública, mas vai deixar de ser pública e vai se privatizar com um objetivo e um alvo, e é melhorar a operativa. Melhorar a operativa, incrementar 60% a operação do que atualmente temos. Pergunta do Fábio. As linhas mais ocupadas como Madrid-Sevilla e Madrid-Barcelona são lucrativas? Bom, a mais, realmente são as duas realmente mais lucrativas. Desses 7 bilhões de reais, Madrid-Sevilla e Madrid-Barcelona, com certeza, tem mais de 50% da receita, né? Claro, é lucrativo quando você faz a conta de resultados completa. E a conta de resultados completa é difícil ser lucrativo e dar lucro em uma conta de resultados de uma operação pública em qualquer país do mundo, né? Mas que são as mais lucrativas, são. Especialmente Madrid e Barcelona, está catalogada como a mais lucrativa. Mas Juvenal, tem trenave que passa pela cidade de Elche? Bom, é engraçado, Juvenal, você me perguntar isso porque faz 2 dias que eu cheguei de Elche. Minha mãe mora em Elche, tá? Então, eu fui de carro, mas perto de Elche, a 5, 7 quilômetros de Elche, tem Alicante, um dos destinos favoritos dos europeus do norte. Lá, nas praias, minha mãe mora na praia. E em Alicante, acho que 7 quilômetros de Elche, tem um trem de alta velocidade que conecta Madrid em pouco mais de 2 horas. Então, de Elche a Alicante, tem um ônibus maravilhoso, e de Alicante a 7 quilômetros, e de Alicante a Madrid, tem acho que o trem que opera aí, o 103 da Siemens. Quantos passageiros ano utilizam a linha Madrid-Sevilla e Madrid-Barcelona? Bom, a Madrid-Barcelona, eu me lembro que são quase 6 milhões de passageiros ano. E Madrid-Sevilla, os números são bem parecidos. São quizás um pouquinho mais, mas com certeza Madrid-Barcelona, eu vi que são como 6 milhões, ano passado, 6 milhões de passageiros dia. Ano, perdão. Passageiros ano. Joe Arthur Moore, pela sua experiência, a implantação de trens de alta velocidade é viável a partir de que tamanho de cidades, milhões de habitantes, ou a partir de que movimento de passageiros em aeroportos, milhões de passageiros ano, ou seja, onde seria viável economicamente no Brasil? Para mim, economicamente no Brasil, sem dúvida, é São Paulo-Rio. Estamos falando que entre os dois, estamos perto dos 30 milhões. Aqui tem linhas como Madrid-Barcelona, que está operando entre 5 milhões, 6 milhões de pessoas em Madrid, versus 3 milhões em Barcelona, e são linhas realmente que merecem a pena. E a mesma distância tem Madrid e Barcelona que São Paulo de Rio. Se São Paulo-Rio multiplica por 4 a população que está operando agora mesmo entre Madrid e Barcelona, a resposta é clara. A resposta é bem clara. Daniela Sabino de Freitas, qual a rampa máxima admitida para um AVE?
essa exatamente a rampa, não tenho essa resposta aqui, mas é uma resposta que estou aqui apontando para depois responder, porque exatamente não saberia dar o dado exato, né? Mas fica comigo essa resposta. Madrid-Barcelona são 500 cobertos em 2 horas e meia. Esse tempo é para trens direitos ou quantas paradas existem? Madrid-Barcelona tem, sai de Madrid, para em Guadalajara, sai de Guadalajara, para em Calatayud, sai de Calatayud, para em Zaragoza, Zaragoza tem 4. Se eu não lembro mal, são 4 as estações e onde opera com maior velocidade é saindo de Madrid, quando já entra em Guadalajara, a partir de aí, a partir de a entrada em Guadalajara, entrar na província de Guadalajara até Zaragoza, aí vai que vai, 300 quilômetros. Eu coloquei um vídeo nos últimos dias de um cruzamento de trem a 300 quilômetros por hora em Guadalajara. Coloquei precisamente por isso. Primeiro porque é espetacular e segundo porque realmente estamos já a 300 quilômetros por hora em uma distância de praticamente de 300 quilômetros, onde realmente aí o trem vai voando, tá? Seguinte, como está a recepção da influência dos fornecedores chineses na Espanha? Vamos lá, existe muita controvérsia com isso aí. Realmente, a recepção não é boa. Um momentinho, que eu me perdi aqui. Aqui estou. A imagem que o pessoal aqui tem da trem de alta velocidade chinês não é ruim, mas realmente o feeling que eu capto é de pouco interesse pela tecnologia chinesa. Vou ser sincero com vocês. Eu trabalhei 15 anos em uma multinacional fabricante de soluções ferroviárias e ninguém queria realmente trabalhar comercialmente a China. Por quê? Porque quem foi lá realmente foi a Siemens, e quem foi lá foi a Bombardier, porque eu vi fábricas na China da Bombardier, etc, etc, etc. Quem foi lá teve que pagar um pedágio, o pedágio da transferência tecnológica. Na Espanha, o negócio de transferir tecnologicamente não é muito popular, né? Na empresa multinacional que trabalhava antes, exatamente o argumento era: vamos esquecer a China porque não vou pagar esse pedágio. Empresas como a Siemens, empresas como a Bombardier, pagaram esse pedágio em troca de produção de trem e venda de trem na China mesmo, não? O que acontece agora? Acontece que a Siemens foi lá e transferiu a tecnologia do maglev. Agora a China está ofertando maglev. A mesma coisa com alta velocidade. A Bombardier foi lá e a Alstom também foi lá. E agora estão concorrendo na casa da Alstom, estão concorrendo na casa da Bombardier. Então, essa filosofia na Espanha nunca gostou. E na Espanha mesmo, a imagem é para que vou lá transferir nada para depois sofrer as consequências na minha casa. Com todo respeito, tá? Mais coisas. Juvenal, gostaria de saber dessa viabilidade de fazer esse TIC em 3 fases. Primeira até 140, depois até 180, a terceira a 220, com as respectivas adaptações de via. Sinceramente, não vou priorizar nesse encontro se o TAV ou o TIC, mas essa é a base que eu falei na minha apresentação, a base de cálculo, a base, a progressão que eu considero deve de acontecer no Brasil. E
comenzar por essas velocidades, interconectar as cidades, interconectar os estados e, paralelamente, em um plano nacional, desenvolver esse projeto de alta velocidade também como consequência desse plano, desse desenvolvimento, né? Para mim é fundamental, eu acho que até seria complicado o desenvolvimento do TAF brasileiro se não é desenvolvido também paralelamente esse projeto TIC. Eu acho que temos que começar por um projeto intercidades e com uma velocidade e incrementar a velocidade. Uma velocidade de 180 km por hora em um projeto TIC é uma velocidade, tanto no trilho como no trem, perfeitamente asequível. Qual é o impacto, Cláudio, da crise econômica espanhola nos futuros projetos de AVE e qual o paralelo que pode ser feito com a crise brasileira? Ou seja, isso é um fator impedimento do projeto ir adiante? Bom, a crise espanhola, já passada, agora estamos em outra crise de saúde, mas na passada, os projetos não pararam. De fato, se vocês verem a lista de projetos que eu passei, as finalizações de projetos, não houve nenhuma paralisação. Finalizou. A crise espanhola foi superada, e eu fui testemunha também, porque trabalhei durante a crise na exportação, foi superada com a exportação. A crise espanhola foi superada com a exportação dos fabricantes industriais de todo tipo de negócio, foi exportar. A crise se superou exportando. Eu sempre falo, quando estou no Brasil, que qualquer crise no Brasil, qualquer lugar, o foco para superar uma situação assim é exportar. De fato, eu criei essa consultora, eu criei a empresa na que estou trabalhando agora e desenvolvendo para isso, para contratar empresas do Brasil com vontade de exportar na Europa. Porque eu sempre considerei que o Brasil tem um potencial enorme em fabricação, em desenho industrial, de todo tipo, e realmente sempre alimentou o mercado doméstico. Para mim, e às vezes eu fico sozinho em grupos de brasileiros defendendo o Brasil e defendendo a exportação e a expansão industrial do Brasil fora das fronteiras, e às vezes sou o único que acredita nisso, mas eu acho que qualquer crise no Brasil, qualquer lugar, pega as empresas industriais, startups, empresas com potencial e tenta se espalhar, se expandir pelo mundo. É a minha recomendação. Na Espanha funcionou. Né? As ferrovias com bitola, Sérgio, as ferrovias com bitola ibérica permitirían operar con velocidades mayores que a bitola estándar? No, mayores no. No, realmente o que está se fazendo é o seguinte, esses trens Alvia que falamos com bitola adaptada, están cada día operando a mayor velocidad, mas no tiene influencia nenhuma a largura da bitola e se internacional ou ibérica. O que realmente faz a diferença é que o trem que opera nessa bitola, que tem que ter o truque adaptável, esse trem tem que se desenvolver para velocidades maiores. Mas sempre tendo em consideração que no intercâmbio de bitolas tem que reduzir a 40 km por hora máximo. De fato, empresas como a CAFE, especialmente a CAFE, fabricante desses truques com bitola adaptável, está homologando trens a 300 km por hora também com esse tipo de truque. Então, vai chegar um dia em que realmente bitola ibérica, bitola internacional, seja a mesma velocidade. Cláudio, qual é a visão dele dessa concorrência entre Renfe, SNCF
e Trenitalia, se ele enxerga com bons olhos essa competição para a Renfe, e qual o impacto disso na receita da Renfe? Bom, eu acho que aqui o benefício, o lucro vai ser para passageiro. E a Renfe, realmente, imagino que vai compensar suas contas com a contratação ou com a privatização também dessas linhas em operadores franceses ou italianos. No fim das contas, a Renfe é uma empresa do governo. E não é, mas todo ano recebe uma importante quantidade de dinheiro para funcionar. Então, realmente, eu acho que não vai ter muita influência. Os números da Renfe vão ser, pode que até melhores, e a satisfação do usuário vai melhorar, imagino, porque vai ter mais frequências e mais operação. Com mais frequência e mais operação, tem outros negócios que também vão compensar a Renfe essa privatização. Eu acho que vai ser um win-win para todos. Vamos ver. Mihai, qual a razão da grande diferença em euros quilômetro? Se entendi corretamente, 15 milhões de euros em média, 33 milhões entre Frankfurt e Colônia. Qual seria um valor estimativo para a TAF entre São Paulo e Rio? Bom, é complicado falar. Se tivesse essa resposta, seria um gênio. Mas esses 15 milhões na Espanha, em países como Alemanha e França, vão para 16, 17 milhões. Frankfurt, Colônia, por exemplo, e na Itália, foi mais caro. São projetos pontuais, com dificuldades, uma orografia complicada, né? Mas estamos falando que o preço oscilaria entre 15 e 20 milhões. Para São Paulo e Rio, eu acho que pareceria que é algo mais, mas é um número complicado de fazer agora, porque para fazer esse número precisa pelo menos 2, 3 meses de trabalho, né? Cláudio, existe algum projeto de AVE pensado em reutilizar a malha ferroviária antiga, apenas corrigindo geograficamente e geometricamente para adequar a velocidade do AVE? Na verdade, a malha ferroviária antiga seria a malha ibérica, de bitola ibérica. E, efetivamente, está se incorporando cada vez mais linhas de bitola ibérica ao trem de alta velocidade. Vocês lembram no mapa que eu coloquei para vocês visualizarem? Tem algumas rotas em colores diferentes porque tem bitolas diferentes e ibéricas. Então, a Renfe está se adaptando a essas bitolas também e os trens da Renfe também. Pergunta de Cláudio. Pergunta se ele enxerga viabilidade na linha BH, Rio, São Paulo, Curitiba. Com certeza deve ter viabilidade, mas a minha sugestão é a seguinte: tem que começar por um projeto no país. Tem que começar por um projeto. Não adianta começar agora a fazer uma rede brasileira de alta velocidade. Eu acho que para chegar a todos os estados e para chegar longe, tem que mostrar que um projeto é viável, que um projeto é execuível. E para mim, não existe outra rota inicial com mais possibilidades que São Paulo-Rio. Se o Estado e o país começa a fazer viável um projeto tão importante como São Paulo-Rio, os demais vão acontecer na sequência, mas não adianta começar a fazer, na minha opinião, né? Claro que seria viável, mas seria possível. Acho que se não é possível fazer um São Paulo-Rio,
eu acho que não vai começar por VH, na minha opinião, né? Sendo economicamente viável São Paulo ou Rio, então o problema realmente não é a falta do projeto ou dúvida na ação tecnológica. Por que a conta não fechou e a concorrência no período Copa Olimpíadas não foi para a frente? Bom, na verdade, nós estávamos com uma oferta na mão, mas naquele tempo, pelo que eu me lembro, o governo atual, naquela época, recuou, considerou que ia ser um projeto realmente caro e difícil de entender para o povo brasileiro. É o que eu entendi quando estava lá. Primeiro se falava de 30 bilhões, depois se falava de 40 bilhões, depois escutei 60 bilhões. Eu acho que, no fim das contas, alguém ficou assustado. E eu acho que naquele tempo, politicamente, também os astros não estavam alinhados. Então, alguém tomou a decisão de cancelar. E acho que foi até uma decisão sábia, porque senão eu não sei onde teríamos acabado, né? Mais uma vez, o compromisso político e consolidação política é super importante nesse tipo de projetos. Pela sua experiência, qual é o tempo de implementação de um projeto TIC-TAP entre Rio e São Paulo? TIC-TAP entre Rio e São Paulo, se iniciarmos agora, considerando estudos, projetos de execução de obras e início de operação. Olha, a experiência da que eu posso falar é a seguinte. O ano 1997, foi decidido o trem de alta velocidade Madrid-Sevilla como o alvo da Expo Universal de Sevilla em abril de 1992. Em 5 anos de projeto, foi entregue o projeto inaugurado uma semana antes da própria Expo. Ok? Então, para mim, eu tomaria como referência esses 4 ou 5 anos. Projeto dessas características, pensar em 3 anos é ciência ficção. E um projeto dessas características precisa, como um bom cozinheiro, cozinhar as coisas bem cozinhadas. Então, eu acho que 5 anos seria um desafio, mas poderia ser uma realidade. Se as coisas estão bem desenhadas, bem alinhadas e politicamente consolidadas. E deixa eu ver. E a última, acho que de Cláudio. Existem receitas complementares, como o transporte de cargas leves nesses trens AVE? Não. Na verdade, o AVE é passageiro, né? Está focado em passageiro, a tendência é passageiro e as pesquisas em desenvolvimento do AVE passageiro. Existem planos de implementação de carga nas mercancias e liberação também da operativa na parte das mercancias e na parte da carga. Mas vai por outro trio, tá? Cláudio, você não acha que o Brasil se influou o valor em estações e estruturas faraônicas, ou em vez de pensar apenas na operação pura e simples? Francamente, sim. Sim, porque a estimativa de orçamento que sempre estávamos escutando oscilava muito e realmente bem parecia que os estudos para avaliar o TAP brasileiro, a minha impressão é que não eram muito sérios, ou não estavam bem feitos, ou não estavam bem consolidados. A parte mais importante para iniciar um projeto assim é realmente fazer um estudo real e um estudo sério. E, sinceramente, estou completamente de acordo com você. Às vezes parecia que o projeto era 30 bi, depois era 40 bi, depois alguém saía na imprensa e falava que era 60 bi. Sinceramente, não era muito sério. Eu acho que, por essas múltiplas razões e as circunstâncias de 2013, por isso que o projeto não funcionou. Mas
juro para vocês que eu estava com a proposta acima da mesa e fiquei 2 meses trabalhando intensamente. Martim, Oi. Acho que agora se acabou as respostas. Eu fiz uma pergunta e você não respondeu porque não Ah, apareceu. desculpa. Não apareceu? Paulo, é muito simples. Naquela tabela em que você aparecia o tempo de viagem e a quilometragem, me deu velocidades médias muito baixas. Por exemplo, teve uma de 500 km, acho que é Barcelona. Sim. Dividindo pela quilometragem, o tempo e a hora, me deu, parece que, uma velocidade de 150 km por hora. Eu enganei, evidentemente, fiz de cabeça. Dá uma olhada naquela última, daquela tabela que você fez. Sim. Vê a velocidade. Deixa eu ver. Estou aqui Estou com 2 computadores. Um momentinho. Velocidade média comercial de 222. Divide, tem um de 500, mais ou menos, divide pelo tempo. Foi a mesma pergunta que o Fábio fez. Por que não estava em 300 km por hora, por exemplo? Não entendi, Marco. O Fábio acho que fez essa pergunta. Por que não dava 300 km por hora? Porque ele para bastante. Não. Sim. Agora me lembro. Vamos ver. Os 300 km por hora não acontece o tempo todo, tá? 300 km por hora é quando a via permite circular a 300 km por hora. Como falei, a orografia de Madrid-Barcelona é diferente que a orografia de Madrid-Sevilla e as curvas também, as curvas do trem são diferentes. Então, o trem se adapta às curvas e a orografia. Então, essa velocidade média de 222, oficial da Renfe, eu acredito que é assim. Madrid-Barcelona, deveríamos de fazer bem a continha, porque tem tramos realmente diferenciados, né? Então, é por isso que, quizá, para as contas, sim, desse jeito não tenham saído para você, Ciro. Mas como é a rampa máxima que você acha que vocês conseguiram alcançar? A rampa máxima é um valor que, sinceramente, eu falei para outro membro do encontro que realmente não tenho aqui nesse momento, mas eu vou trazer para vocês exatamente qual é a rampa e responder essa pergunta sua, Ciro. Você sabe por quê, Martim? O Brasil ele é tão acidentado quanto a Espanha, né? Em alguns casos até pior, porque na beira-mar norte nós temos uma montanha de 700 metros de altura, a 30 quilômetros do mar, né? E ela, para ser transporte, aqui em São Paulo, né? Em algumas áreas também do Paraná. Tudo. Então, são coisas que nós precisamos de trens que consigam vencer rampas, como é o caso de trens com motor linear e tudo mais. Bom, mas isso é uma conversa que a gente vai conversar depois. Sim. Olha, mas eu queria, sinceramente, eu até mandei uma mensagem para você. Você fez uma palestra fantástica. Obrigado. Mas não é porque tem que te agradar, não. Fez inteligente e muito boa mesmo. Muito boa. Os parabéns mesmo. Obrigado a vocês. Na verdade, o que eu queria fazer é esquecer uma palestra acadêmica e fazer uma palestra baseada na experiência, nas opiniões e nas controvérsias, porque um trem de alta velocidade tem uma quantidade de controvérsias, torcedores e detratores muito grande. Então, não adianta ser acadêmico em um projeto assim, tem que dar uma olhada na realidade mesmo. Sim. Bom, então, eu não sei, o Marco, você acha que a gente pode terminar? Não tem mais uma questão a levantar, não? Só para responder você, Ciro, a esse negócio da rampa, uma parte muito crítica na construção do trem de alta velocidade aqui na Espanha, especialmente em Madrid e Sevilla, foi a tunelação, o túnel.
Ou seja, o trem de alta velocidade não está desenhado para superar grandes rampas. É por isso que a tunelação é muito importante e necessária na hora de construir uma linha de alta velocidade. As tuneladoras espanholas realmente fizeram um trabalho espetacular, tunelando muitas serras e cordilheiras da Espanha. Sei. Bom, mas de qualquer forma, é importante a gente ter bem assim claro que aqui no Brasil nós não só, por exemplo, o principal, vamos dizer, eixo nacional que nós deveríamos pensar para esse século e nos próximos anos seria o eixo São Paulo-Brasília, para depois então fazer toda a distribuição de todas as áreas e também Curitiba-Rio. Uhum. Você deu muita ênfase ao Rio. Na verdade, o Rio foi muito estudado. Em alguns casos, até não houve um estudo relativamente interessante. Mas os preços do último foram absolutamente absurdos, de equívocos, não que o valor. Os equívocos do último foi assim uma brutalidade. Isso eu estudei profundamente. Mas, de qualquer forma, Martim, nós no Brasil precisamos de você. Ainda bem que você vem para cá agora em dezembro. Eu vou definitivamente para cá, que nós precisamos de você. Não tenho jeito. Eu tenho a minha chefa em Santo André. Tá bom. Boa sorte para você. Ainda essa semana eu queria falar com você, depois eu marco um live com você. Claro, fica à vontade. Uma boa sorte para você, Martim. Muitos parabéns, hein? Nada, um abraço e obrigado pela oportunidade. Vale. Não, Ciro, acho que era só isso mesmo. Agradecer a todos, agradecer ao Martin. Lembrar que amanhã nós temos um grande evento aí se iniciando, a Semana Metroferroviária da EAMESP. Por isso, nós teremos outros eventos aqui no grupo essa semana. Na próxima semana também tem um evento importante, que é a Connected Smart Cities. Marco, após esses dois eventos... Essa dificuldade de iniciar, Marco, acho que valeria a pena, se você tiver tempo, puder fazer isso, se não for te atrapalhar, 15 minutos antes, você começa a deixar as pessoas entrando e tira todos aqueles equívocos que acontecem na última hora. Né? Não, foi uma coisa pontual, Ciro. Já foi descoberto que foi o erro. O Bruno me ajudou a descobrir, o Bruno e outras pessoas me alertaram aqui o que foi um problema. Foi um problema no envio do e-mail, no link do envio do e-mail. Mas já sei o que aconteceu, não vai mais se repetir. Não. Mas começa antes para a gente bater papo com as pessoas. Né? A gente quase não conversa. Não, tudo bem. E vamos conversar. Que aparece, só tem amigo aqui dentro, pô. Não tem. Graças a Deus. Tá bom? Boa sorte. Parabéns, Marco. Como sempre, muito obrigado pela tua ajuda, hein? Muito obrigado a vocês pelo tempo. Obrigado, Marco. Foi muito legal e parabéns, Martin. Obrigado a vocês, um prazer. Martin, obrigado.